Shalom Haverim, eu sou Roshi Ezra, criador do canal Or Torá, Luz da Torá. Hoje nós estaremos fazendo um breve comentário acerca do Sefer Bereshit, o livro de Gênesis, o capítulo 3, o verso 7 e o verso 21 especificamente, aonde comentam sobre as vestes de Adam. Nós iremos fazer um comentário curto acerca desse texto. Antes de iniciarmos esse comentário, eu gostaria de avisar para vocês sobre a página Haderek. Haderek significa o caminho. É uma página que nós temos no Facebook, onde colocamos semanalmente materiais relacionados com Mashiach e Yeshua dentro de uma perspectiva netzarim, ou seja, dentro de uma visão nazarena. Não deixe de seguir, eu vou deixar o link da página aqui na descrição desse vídeo, de seguir e curtir a nossa página, pois nós estamos montando um acervo de materiais relacionados com Yeshua, legitimando o seu messiado, não só com base nos Ketuvim Netzarim, mas também em outras literaturas como Midrash, Targum, materiais haláquicos, tudo que nós lemos e nós conseguimos encontrar que legitima os textos e evidencia, né, o seu messiado, nós então estamos escolhendo. O comentário que eu queria fazer para vocês, esse estudo é um estudo curto, mas muito enriquecedor, com base em Bereshit, Gênesis 3, diz assim, o verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. O verso 21 vai dizer assim, e fez o Senhor Elohim a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. O verso 7 é um verso interessante, porque o texto vai dizer que após eles comerem do fruto proibido, ou seja, pecarem contra o Eterno, desobedecendo uma ordem divina, o texto vai dizer, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Por que eles conheceram naquele momento? A interpretação, o entendimento judaico é que eles só conheceram naquele momento que estavam nus, é porque de fato eles não estavam nus naquele momento. É claro que as vestes que Adão e Havá vestiam e utilizavam não eram vestes como nós conhecemos hoje dentro da nossa perspectiva, nosso conceito de vestimenta. Então isso dentro de uma mentalidade semita é muito mais enriquecedor. E o Midrash, existe um Midrash, que é o Midrash Rabbah, ele comentando esse texto, ele vai trazer uma ideia bem interessante, que já é compartilhada inclusive por muitos, né? Mas às vezes sem uma fundamentação. O Midrash Rabbah de Bereshit, o capítulo 20 desse Midrash, ele vai trazer uma descrição, um comentário, né, desses dois versos. Ele vai dizer assim, e o Senhor Elohim fez para o homem e para sua mulher roupas de pele e os vestiu. Comentário. Na Torá do Rabino Meir encontramos escrito roupa de luz. Estas vestes do humano primordial se assemelhava a uma tocha, estreito no topo e largo no fundo. Então, ela era estreita no topo, ou seja, na parte em cima, superior, e ia largando, ou seja, a semelhança de um vestido, né, ou de uma túnica. Dentro ainda do próprio Midrash, o Rabino Yitzhak, ele comenta, ele diz assim, o Rabino Yitzhak, o grande, diz, esta roupa era como unhas resplandecentes, como pérolas, ou seja, além do Midrash revelar que as vestes de Adão e Havá eram vestes de luz e que elas brilhavam, reluziam como tochas de fogo, as suas unhas também eram como pedras preciosas. Isso é bem interessante dentro de uma visão judaica, tendo em vista que o judaísmo, principalmente dentro da visão rabínica, ela tem interpretações bem curiosas e concepções bem interessantes acerca das unhas, né? Nós não iremos abordar sobre isso agora, mas o homem ele tinha uma característica muito peculiar, muito especial, se vestia de vestes de luz que se assemelhava a tochas de fogo, né? E suas unhas eram como pedras preciosas. Mas por que desse entendimento que o judaísmo tem? Para nós entendermos melhor o porquê dessa concepção, como que o judaísmo, os rabinos, eles tinham tal entendimento, nós devemos entender um pouquinho, voltar no capítulo 1 de Bereshit, a partir do versículo 3, o Midrash Rabbah ainda, agora o Midrash Rabbah, capítulo 3, né, de Bereshit, Gênesis, ele vai dizer o seguinte,
que a partir da terceira ocorrência da expressão Elohim, traduzida nas versões aportuguesadas como Deus, nós encontraremos 5 ocorrências da expressão Or, luz, né? Nós iremos conferir. O texto diz assim, no verso 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. 2 ocorrências. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi tarde e amanhã o dia primeiro. Então, do verso 3 ao verso 5, segundo o Midrash, nós encontraríamos 5 ocorrências da expressão luz, né? Conforme se verifica tanto no texto em português como no texto em hebraico. E o Midrash ele vai dizer que por que dessas 5 ocorrências? Ele vai dizer que as 5 ocorrências da expressão luz é uma alusão à própria Torá, tendo em vista que a Torá ela é composta de 5 sefarim, 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Então, essas 5 ocorrências da expressão luz é uma referência à própria Torá. E a Torá ela vai ser apresentada dentro do Midrash Rabbah como sendo a própria luz, né? Então ele vai haver uma discussão que a Torá ela foi criada, ou seja, é uma das primeiras as coisas a ser elaborada, a ser criada pelo Eterno. É claro que o conceito de criação aqui não é o mesmo conceito que nós estamos familiarizados, né? E ele vai comentar que a Torá ela é a própria luz e que a abertura da Torá dá luz. O Midrash ele vai dizer assim, e Deus disse, haja luz e houve luz. Rabino Isaac abriu com a abertura de tuas palavras, dá luz, dá entendimento aos simples. Rabi e Yehudá discordam. Rabi e Yehudá afirma, a luz foi criada primeiro, sendo comparável a um rei que desejava construir um palácio, mas o local era escuro. O que ele fez? Ele acendeu lâmpadas e lanternas para saber onde colocar as fundações. De maneira semelhante, a luz foi criada primeiro. O rabino Neemias disse, o mundo foi criado primeiro, sendo semelhante ao rei, que construiu um palácio e depois o adornou com luzes. Até agora, o rabino Yehudá interpretou. Mas Rabi Pinehas e Rabi Yehudá ben Rabi Shimon vieram. E Rabino Janim, em nome do rabino Shemuel ben Rabi Isaac, pregaram. A abertura de tuas palavras dá luz. A abertura de tua boca era luz para nós. Então, ele vai associar a Torá como sendo luz e que a abertura da Torá dá luz. O conceito de criação aqui, ele fica mais elaborado, principalmente quando pega-se algumas partes do livro de do Zohar, os primeiros capítulos, por exemplo. O texto de Gênesis ele vai falar de uma luz que foi criada, mas os rabinos interpretam que antes dessa luz criada havia uma outra luz, uma luz mais intensa, uma luz infinita. Então, na verdade, o conceito dessa luz criada não é uma luz desvinculada da luz primordial, é uma extensão dessa luz primordial, mais enfraquecida, mais contraída. Então, o conceito de criação dela não anula uma pré-existência. Então, o Zohar, ele deixa isso muito bem esclarecido, mas nós não iremos usar o Zohar nesse material. Eu quero só que você entenda. Por que o homem ele teve veste de luz? Porque, segundo o próprio Midrash, a Torá é associada com luz. Quando nós lemos o Targum de Jerusalém, comentando o versículo 26 de Gênesis, o versículo de Gênesis 1:26 diz assim, e Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O Targum de Jerusalém vai comentar aqui que a palavra do Senhor fez o homem conforme a imagem e semelhança dele. Então, quem fez, segundo o Targum? A própria palavra. A expressão que aparece dentro do Targum de Jerusalém é a expressão mengra. Mengra.
que está associado também com um conceito antropomórfico da palavra. Nós colocamos um artigo na página Hadere, comentando Yohanan 1.1, onde trouxemos bastante material sobre esse conceito de Mengra, né? O Targum, ele vai dizer que quem fez o homem foi a própria palavra. Olha que interessante. E o texto da Torá diz que foi Elohim, ou seja, como se a palavra e Elohim e a luz fossem todos uma mesma e única coisa. Não há distinção, né, conforme se interpreta principalmente a visão cristã trinitariana. Então ele vai dizer que quem fez foi a palavra. Então, se a palavra é luz, né, se a palavra é luz e a luz é a própria Torá e o homem foi feito por intermédio da palavra, ou seja, da própria Torá, não seria de se estranhar que o homem ele também se vestisse de vestes de luz, né? Então, esse é um conceito que está explicitado. Eu só estou utilizando o Midrash Rabbah, mas há outros materiais que elucidam, né, e que abordam a mesma temática. Eu gostaria de comentar ainda com vocês, para reforçar esse entendimento, por exemplo, o Sefer Hano, o livro de Enoque, o capítulo 39, o verso 7, ele vai dizer assim, na parábola que Enoque lhe conta, né? Sua residência eu vi sob as asas do Senhor 2 espíritos. Todos os santos e eleitos cantavam diante dele. Interessante que esse trecho de Enoque se assemelha muito com Apocalipse 14 e Apocalipse 15, quando fala dos 144 mil cantando diante do Cordeiro, né? Um cântico que ninguém sabia cantar, somente eles. Ele vai dizer, com a aparência semelhante à chama de fogo, suas bocas estavam cheias de bênçãos e seus lábios glorificavam o nome do Senhor dos Espíritos, e retidão incessantemente habitava diante dele. O livro de Enoque é um material fácil de baixar. Caso você que não tem o material, queira o material, você pode até baixar o próprio livro dentro do Google Play, mesmo vocês encontram esse material e diversas versões e traduções dele. Então o texto de Hano, capítulo 39, verso 7, vai dizer que eles se vestiam e as suas vestimentas se assemelhavam a tochas de fogo. Olha que interessante. O texto vai dizer, a aparência semelhante à chama de fogo era a forma como eles se vestiam, né? Evidenciando e corroborando exatamente aquilo que diz o Midrash. Então, o interessante é que o Midrash, no capítulo 3, ele começa falando, o Midrash no capítulo 20 fala dessas vestes. O capítulo 3 do Midrash Rabbah, ele fala que a Torá era a luz, e ele começa a fazer várias aplicações e a aplicar esses textos dentro de uma perspectiva messiânica, ao próprio Mashiach. E o Midrash vai dizer, por exemplo, ele vai interpretar, quando ele fala da Torá sendo luz, e fala da fonte da luz, da onde essa luz emanaria, né, aqui na Terra, aí vai falar que essa luz emanaria do templo, que essa luz emanaria dentro da própria Torá, e eles vão utilizar uma série de versos que será aplicado dentro de uma perspectiva judaica messiânica. Por exemplo, o Midrash vai interpretar ainda Isaías capítulo 30, o verso 26 assim. O verso 26 diz assim: e será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua tenda. Então, eles vão dizer que essa luz aqui, que será uma luz intensa, ele vai dizer, e será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes de maior, como sendo o próprio Mashiach, uma luz tão forte que muitos terão dificuldade de olhar para ela. Então o Midrash vai interpretar essa luz como sendo o Mashiach. O capítulo 60 de Isaías também fala de luzes e é interpretado como sendo o Mashiach de acordo com o Midrash. O texto vai dizer, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A expressão glória do Senhor dentro do texto seria, e a glória do Senhor sobre ti brilhará. Então ele tá falando, o Midrash vai interpretar que na era messiânica a glória do Senhor sobre ti brilhará. A expressão hebraica que aparece ali é o kevodô Adonai elehazará.
né? Então a glória do Senhor sobre ti brilhará. O capítulo 19, do verso 19 do capítulo 60 vai dizer: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Então, ele está dizendo que o próprio Senhor será a luz perpétua. Só que isso é corriqueiro, é convencional dentro do judaísmo, que a luz do Senhor, a luz que antecede a luz infinita, ela é uma luz que o homem não pode ter contato com ela. É uma luz tão forte que ela destruiria tudo por onde ela passasse. Então, na verdade, que teremos um reflexo dessa luz, e só o reflexo dessa luz já é algo intenso, já é algo magnífico, que já será suficiente para iluminar toda a terra, segundo o próprio profeta Isaías, ele fala. No capítulo 22, Yohanan, quando ele escreve o livro de Apocalipse, ele tem uma descrição da cidade, semelhante inclusive ao próprio Enoque. Ele vai interpretar esses textos como sendo aplicando ele ao próprio Mashiach e Yeshua. Aí há quem diga assim, algum antimissionário: mas o profeta não está falando de Yeshua. Não está falando do Mashiach. Mas os escritores dos Ketuvim Netzarim compreenderam que tais textos cumpriam-se no Mashiach e Yeshua. Os judeus do primeiro século, que eram discípulos do Mashiach e Yeshua, tinham essa perspectiva. Ele vai dizer assim no verso 5. E ali, diz assim, a partir do verso 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Inclusive Enoque, ele vê o trono de Deus, ele vê o Cordeiro sentado e muitos diante dele, e suas faces reluzindo, porque a luz que emanava dele brilharia sobre os seus escolhidos, sobre os seus eleitos. Ele vai dizer: e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará e reinarão para todo o sempre. Então quem vai os iluminar é o próprio Senhor Deus. Ele fala: e o seu Cordeiro. Ele vai dizer que o Deus é a luz e o Cordeiro é a sua lâmpada, né? Isso é muito interessante. Essa luz da qual o homem se vestia, segundo o Midrash de Rabá em Gênesis, né? Ela era o reflexo justamente dessa intimidade que o homem tinha com o Eterno, né? O Targum em Jerusalém vai dizer que a palavra do Senhor vinha e se comunicava com Adão no Éden, no jardim do Éden, no Gan Éden. E provavelmente por essa proximidade, essa aproximação, ele brilhava, ele reluzia, como por exemplo aconteceu com Moshe quando ele subiu ao Monte Sinai para receber as tábuas da Torá. Aconteceu com o próprio Yeshua, né, onde ele vai se transfigurar em vestes, em aparência de luz. Então, não é de se estranhar que aqueles que terão contato com o Senhor também no futuro terão vestes de luz, se vestirão e brilharão, conforme descreve Apocalipse, livro de Hano e o próprio Midrash, né, dando essa descrição de que os homens, os eleitos, terão essas vestes de luz. Então, Adão se vestir de luz. Para fecharmos agora, Rav Shaul, no capítulo 6 de Efésios, ele fala da armadura divina. Da armadura divina. No capítulo 6, a partir do verso 10, ele vai dar uma descrição dessa armadura. Ele vai dizer assim: a armadura de Elohim. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Aí ele vai dizer: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade.
A Torá é apresentada como uma verdade dentro de Salmo 119. Os mandamentos são a verdade, a Torá é a verdade, a tua lei é a verdade. E vestida a couraça da justiça, a verdade e a justiça constitui-se um dos pilares do trono de Elohim, né? Então, a própria justiça, ela é um reflexo da Torá. E calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Rav Shaul, quando ele comenta no capítulo 10 de Romanos, ele vai falar, ele vai fazer um comentário em cima de Devarim 31, onde ele diz que a palavra do Senhor não está nos céus e nem além do mar. Então ele vai interpretar essa palavra como sendo a própria Torá. Rav Shaul aplica como sendo uma alusão ao próprio Mashiach, de acordo com Romanos capítulo 10, como nós verificamos lá. Ele vai dizer, tomando sobretudo o escudo da fé, da emuná, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada da Arua, que é a palavra de Elohim. Ou seja, a espada é a própria palavra. Ele vai dizer que a espada é a palavra de Deus. O que era a palavra de Deus, de acordo com a perspectiva judaica, nazarena e rabínica, ortodoxa, em todos os segmentos judaicos? A própria Torá, Isaías capítulo 2 e Miqueias capítulo 4. De Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, Sião é eufemismo para Jerusalém, assim como palavra do Senhor é um sinônimo de Torá. Quando ele diz no verso 11, revestivos de toda a armadura, é o mesmo de que se estivesse dizendo, revestivos de Torá, se veste da Torá. A Torá é vestimenta. E nós sabemos que Yeshua é a Torá viva. Yeshua é a Torá encarnada, conforme Yohanan 1:1 e 1:14. E o verbo, o Menra, se fez carne e tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito, do Pai cheio de graça e de verdade. Então, se revestivos da Torá, se revestivos do próprio Mashiach, né? A Torá, ela é aquela que te conduz ao Mashiach. Quem anda na Torá, consequentemente, será encaminhado ao próprio Mashiach. E quem está no Mashiach, está dentro da própria Torá. Espero que os irmãos tenham compreendido. Não deixem de se inscrever, curtir e compartilhar os nossos materiais. Deixarei o link na descrição do vídeo da página Hadere, onde nós estaremos colocando outros materiais na mesma direção. Então, até o próximo material. Shalom, shalom.